Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, é uma das empresas mais importantes da história do transporte público em São Paulo, que chegou a contar com cerca de 2.250 ônibus e outros 480 trólebus, criada em 1947 e encontrando seu fim em 1995, dando lugar à atual São Paulo Transportes. O que sabemos sobre os primórdios do sistema de transporte por ônibus em São Paulo? Criada durante a gestão do prefeito Prestes Maia, a CMTC tinha como objetivo regulamentar e unificar os serviços de transportes, que até então eram prestados por diversas empresas privadas. À época, São Paulo era uma cidade em plena expansão, com uma população crescente e cada vez mais pessoas utilizando o transporte público. No entanto, os serviços de transportes eram fragmentados e muitas vezes ineficientes, causando problemas como congestionamentos e atrasos enormes. Com a criação da CMTC, a ideia era que a empresa pudesse oferecer um serviço mais unificado e eficiente para a população, operando tanto ônibus como elétricos. A empresa também assumiu a linha de bondes que era operada em São Paulo, tornando-se a principal responsável pelo transporte público na cidade. Nos anos seguintes, a CMTC enfrentou diversos desafios. A expansão urbana desordenada da cidade, o aumento da demanda por transporte e a falta de investimentos em infraestrutura e modernização dos equipamentos foram alguns dos problemas que a empresa teve que lidar. Porém, como nenhuma hipótese mostrou-se viável ou passível de ser implantada num curto prazo, razoável ou capaz de reduzir drasticamente o prejuízo gerado aos cofres públicos, a Prefeitura determinou o encerramento das atividades da companhia. Considerando as questões jurídico-administrativas, a situação econômico-financeira e o passivo trabalhista da empresa, optou-se por um processo diferenciado de privatização. Assim, para atingir o resultado esperado, deu-se de se transferir para a iniciativa privada, via processo licitatório, a operação das garagens, linhas e da frota, e não o controle acionário da empresa. Em 1995, a CMTC foi extinta e suas funções foram assumidas pela São Paulo Transportes, a SPTrans, uma empresa pública responsável pela gestão e operação do transporte coletivo na cidade. Uma de suas primeiras iniciativas foi a criação do bilhete único, finalizado em 2004, que facilitou o acesso ao transporte público para a população, permitindo que os usuários pudessem utilizar diferentes meios de transportes com um único cartão. A SPTrans herdou a frota de ônibus e outras linhas da CMTC e passou a gerenciá-las da forma mais moderna e eficiente possível, buscando oferecer um transporte público de qualidade para a população. Hoje, a SPTrans é responsável pela gestão e fiscalização de mais de 1.300 linhas de ônibus na cidade, que transportam cerca de 10 milhões de passageiros por dia. A empresa também tem investido em novas tecnologias e infraestrutura para melhorar a qualidade do serviço oferecido ao usuário, como a implantação de corredores exclusivos para ônibus, a adoção de ônibus elétricos e a criação de aplicativos de transporte público para smartphones. A história da CMTC e da SPTrans é importante para entender como o transporte público em São Paulo evoluiu ao longo dos anos e como a cidade tem buscado oferecer um serviço melhor para a população. Apesar dos desafios e problemas enfrentados, ao longo do tempo, a história da SPTrans é uma história de superação e de busca por um serviço de transporte público mais eficiente e acessível. Mas nem tudo são flores no sistema público por ônibus em São Paulo. Apesar de muitos de nós, cidadãos, não percebemos o trabalho constante realizado todos os dias pelas empresas que mantêm o sistema funcionando, ainda que não de maneira 100% satisfatória, é preciso compreender que falamos de uma das cidades mais populosas do mundo, cujo padrão Brasil trouxe contigo a falta de planejamento urbano, causando por vezes o efeito bombeiro, ou seja, age somente quando constatada a presença de fogo. Essa cultura de agir somente quando a situação está saindo do controle é o que causa pontos de superlotação, terminais superlotados e problemas parecidos. Não é um problema que nasce com a CMTC ou com a SPTrans, mas algo que chamamos de risco Brasil, ou seja, a falta de planejamento em um segmento que afeta diretamente outro, como o transporte. Em breve falaremos mais sobre esse assunto. Convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sino da notificação, pois em breve lançarei mais vídeos contando a história e o desenvolvimento do sistema de transporte de São Paulo. Além disso, falarei sobre as principais linhas, terminais urbanos e rodoviários e empresas que contribuem para este funcionamento. Para isso, peço que deixe seu feedback e por hora, aguardem a nossa próxima partida.